Beleza, rapaziada? Continuando então. Na última aula a gente parou, tá? Discutindo... deixa eu... Peraí. Melhor, em vez de fazer isso. O que a gente falou na última aula? O que a gente viu na última aula, tá? Duas coisas. Primeira coisa foi que a ideia básica é que eu tenho um módulo de hardware que eu chamo de processador, tá? Tem algumas regiõezinhas de memória dentro desse processador aqui, especiais, que eu chamo de registradores, tá? Deixa eu até anotar aqui, ó. Registradores. Que é onde as contas de fato acontecem. Já vou mostrar para vocês agora. A gente vai começar com a assembly aqui, tá? O processador, ele acha que está ligado numa grande memória. Ele acha que está ligado numa grande memória, tá? E ele interage com essa memória escrevendo ou lendo dessa memória. Tudo bem? E tudo vai acontecer em cima desse modelo aqui. Bom dia, bora. Todo mundo ok? Lembra dessa estrutura aqui, tá? Olhando isso aqui, você já tem que parar e pensar assim, nossa, então boa parte do que eu vou ficar fazendo é movimentar dados entre esses registradores e entre esses registradores e a memória, tá? E é isso mesmo. Boa parte do tempo é a gente movendo o dado para lá e para cá, tá? Segunda coisa que a gente viu, tá? Esse processador, ele conceitualmente é muito simples. Conceitualmente, tá? Ele executa periodicamente um ciclo que a gente chama de ciclo de instrução, que é composto de, primeiro, ir lá na memória em algum lugar e pegar uma instrução para executar. Ler uma palavra e que ele vai interpretar isso como um comando. Todo mundo bem? Com base no que a gente viu na aula passada, tem um desses registradores aqui, que eu chamei de PC, contador de programa, tá? Que indica para mim para o processador, onde que ele vai na memória ler a próxima instrução. Todo mundo bem? E é com esse registrador que eu controlo onde que está a execução do meu programa. Porque é ele que diz qual a instrução que vai ser executada. Beleza? 2. Tem uma segunda etapa aqui de decodificação, que é o que a gente está vendo, tá? Porque as instruções têm vários formatos diferentes, cada bit significa uma coisa, ele precisa ler isso e decidir o que fazer e gerar os sinais de controle interno dele lá, tá? Terceira coisa que acontece é, de fato, executar a instrução, produzir os efeitos daquela instrução. Seja mover dados, seja calcular alguma coisa, o que quer que seja. Todo mundo ok? E aí ele fica repetindo isso. Esse é o caminho normal, essa é a situação normal do processador. Ok? Vai ter horas que ele vai fazer alguma coisa, não exatamente diferente disso, mas vai ter alguma hora que a gente vai ter algum certo controle um pouco diferenciado do que está acontecendo. Diga. Ele demora, tipo, um ciclo de clock para cada etapa ou, tipo, tem mais operações no meio? Depende se ele demora um ciclo de clock para cada etapa. Depende muito da instrução específica que está sendo executada. Tem umas tabelas aqui em algum lugar. Nessa seção aqui, 6 do... Aqui, ó, por exemplo. Aqui, ó. Que ele fala para você, a instrução tal demora 5 ciclos de clock. A instrução tal demora 4 ciclos de clock. A instrução, sei lá, ler o endereço num registrador demora 1 ciclo de clock. Ler o endereço imediato aqui, alguma coisa imediata, demora 2. Então, assim, cada coisa demora um tempo aí. Está muito mais associado ao tempo que demora para acessar um dado em algum lugar. Mas o execute, né, que teria mais ciclos de clock, né? Tipo, o fetch, o decode, ele geralmente é fixo, né? É bem difícil responder essa pergunta, porque tem vários truques que acontecem lá dentro para tentar fazer essa coisa mais rápido. Tá? Caralho. Vários truques que acontecem para fazer essa coisa mais rápido. Realmente o maior gargalo provavelmente é o acesso à memória. Encontrar os dados. Depois de encontrar os dados, normalmente as operações são muito rápidas. Mas
Normalmente, tá? Pode ter operações que são lentas. Tipo, por exemplo, multiplicador em hardware normalmente é lento. Demora vários ciclos de clock para multiplicar, por exemplo. Mas aqui não tem multiplicador. Mas tudo bem? Então, o que a gente está vendo? O que a gente parou na aula passada? A gente começou a dar uma olhada no que eu estou chamando de instrução especificamente, tá? Instrução é eu ir lá e ler uma palavra na memória e eu vou interpretar aquilo como uma ação a ser executada, tá? E aí a gente parou na aula passada mostrando o primeiro formato de instruções aqui, tá? Que é esse formato que a Texas chama de formato 1 de dois operandos, tá? São operações que precisam de duas informações, precisam de dois dados para funcionar. Todo mundo bem? E aí não precisa ficar decorando isso aqui, tá? Eu não vou perguntar para você, tipo, o que esse bit AD faz? Eu não vou ficar perguntando isso na prova, vou perguntar alguma coisa mais inteligente, tá? Obviamente. Mas eu estou passando por aqui para vocês começarem a ter uma noção do que é que está acontecendo ali. Tem uma mágica, assim, tá? Tipo, tem um monte de bits e a gente vai interpretar esses bits de alguma forma específica. Então, tem uma parte desses bits que dizem para mim qual é a operação que vai ser executada de fato, tá? Tem dois campos aqui que endereçam qual registrador está envolvido na operação, no caso aqui 2 registradores, potencialmente, tá? Tem um bit aqui que vai me dizer se a operação que vai ser realizada é uma operação de 16 bits de uma palavra, é o W, ou se é uma operação de byte a byte, né? Só 8 bits, tá? E tem esses AD e AS que tem a ver com modo de endereçamento, que é como que a gente encontra informação nessa coisa arada toda. Eu vou guardar um pouquinho para comentar um pouco mais para frente, porque tem vários modos de endereçamento. Tem 7 modos de endereçamento especificamente aqui, tá? Esses modos de endereçamento podem ser bem complexos, inclusive. Todo mundo ok? Todo mundo ok? Então, vamos dar uma olhada nessa coisa executando aqui, que aí a gente começa a fazer alguma coisa, tá? E aí vamos por partes, tá? Quando vocês forem baixar lá a ferramenta de desenvolvimento, o Code Composer, da Texas, vocês vão ver que tem 2 versões lá para baixar, tá? Tem o Code Composer 12, que é esse que eu estou usando aqui, e tem o Code Composer TEIA, que é uma parada diferente, está na versão 1. Qualquer coisa, que eles estão introduzindo agora, tá? Minha recomendação sincera, pega esse aqui que é um pouco mais antigo, pelo menos nesse início de aula aqui, porque ele vai facilitar muito criar o projeto do zero para programar em Assembly, tá? Não é que não seja possível programar em Assembly lá no outro, mas não tem nada para te ajudar a setar a ferramenta, você tem que setar tudo na mão e assim, eu gastei várias horas e eu acho que o trabalho é desnecessário. Não é meu interesse que vocês fiquem fazendo isso. Hã? Sei lá, Code Composer 12, eu acho. Pode pegar a última. É a última baseada no Eclipse. Tudo bem? Não é TEIA. Que não é o TEIA, exatamente. O TEIA é baseado no VS Code. Que é até bonitinho, assim. Quem usa o VS Code já direto, vão olhar e falar, já sei usar isso aqui. Hã? Vem com modo escuro. Esse aqui também tem modo escuro, só que é muito feio. Só é feio mesmo. Só é feio. Enfim, vamos pra frente, tá? Então presta muita atenção logo aqui. Eu sei que a fonte está muito pequenininha da IDE e eu não encontrei onde melhorar isso aqui. Até encontrei, mas fica tudo quebrado, tá? Então, presta atenção no que eu estou fazendo aqui para você economizar tempo, tudo bem? Senão você vai ter que ler o manual ou eu vou ter que fuçar. Eu vou criar um projeto do zero aqui, tá? Pra vocês verem a coisa, não é complicado, tá? Um projeto para a gente programar em Assembly. Tudo bem? Porque aí a coisa já configura a ferramenta para mim. Então, tem aqui no cantinho, vem aqui novo, CSS Project, ao passo que tem um Project, ele não vai configurar nada a ferramenta, tá? Então, seleciona esse aqui, CSS Project. Aí ele vai abrir uma telinha aqui para você. Você procura aqui qual é o chip que tem na tua placa. No meu caso aqui, MSP430F5529. Deve estar ruim de ler aqui para vocês, mas é isso que está escrito aí. Basicamente... não. Dá um nome para isso aqui. Eu vou dar o nome de, sei lá, aula 4, que é o número da aula de hoje. Você dá o nome de um projeto aí, vai virar uma pasta no seu computador em algum lugar, esse nome aqui, tá? E aí aqui você já escolhe um template. Eu vou escolher esse template aqui, que é Empty Assembly Only Project. Tudo bem? Aí ele já configura a ferramenta toda direitinho para mim. Tudo bem?
Um pouco mais para frente a gente vai ficar programando em C, muito mais frequência, tá? Você pode vir aqui empty project with main.c, que ele já cria lá um template em C para você começar a preencher a coisa. Tudo bem? E a outra versão lá, a versão com TEA, ele só cria o projeto em C. Beleza? Aí dá assim, enfim. Você pode pegar, criar um projeto aqui, importar lá e aí vai funcionar, mas dá muito trabalho fazer na mão, eu achei que não valia a pena ficar mostrando todos os passos. Todo mundo ok até aí? Aí quando eu clicar Finish aqui, ele vai criar um projeto novo aqui para mim. Vou até fechar tudo, tá? Eu sei que está pequeno aqui para vocês verem, mas confia em mim, tá? Tem um arquivo aqui, main.asm, que ele criou aqui com um início de arquivo em assembly, tá? Que está definindo, a gente vai ler isso aqui com mais calma ao longo do tempo, tá? Mas está definindo um certo símbolo, que eu estou chamando de reset, tá? Está definindo em assembly, toda vez que vocês verem text é programa. Significa programa de computador, que vai ficar em algum lugar, tá? Ao passo que você pode definir dados, você pode definir outras regiões, né? Tá? A gente está tentando organizar a coisa em regiões, tá? Então, nessa região text aqui, eu estou definindo algumas propriedades dele, vou deixar para vocês lerem no manual. Aí, repara que aqui eu tenho, tá? É sempre assim, tá? Eu tenho um label, um nome da linha, o mnemônico, que diz para mim qual instrução que é para executar, e os dados que aquela instrução precisa. Tudo bem? Nesse caso aqui, a gente vai olhar com calma, tá? Mas, ó, move é para movimentar dados de um lado para o outro. Eu preciso dizer qual é a origem dos dados, vírgula, o destino dos dados. Tudo bem? Segue assim, linhas que começam com ponto e vírgula são comentários. Vocês vão ver que é muito comum em assembly, tipo, a gente comentar todas as linhas, tá? Porque é meio ilegível isso aqui, cara, tipo assim. É bom você explicar para você mesmo o que você está fazendo, tudo bem? De toda sorte, tá? Tá definindo um outro símbolo aqui, stack end, um pouco mais para frente a gente vai falar disso, uma outra seção aqui, reset, e aí um certo... Fazendo uma certa alocação daquele símbolo reset, repare que é o que tá aqui, tá? Um certo símbolo reset nessa seção reset. Basicamente é o que tem aí, por enquanto, tá? E a gente vai começar a botar código aqui nesse meio aqui, tá? Antes da gente fazer isso, o que mais que tem aí, tá? E aí deixa eu voltar aqui para minha tela. O que mais que tem aí, tá? O pipeline que a gente vai usar aqui de programar alguma coisa e essa coisa fazer alguma coisa, ir para dentro do hardware, dentro da plaquinha aqui, tá? E fazer alguma coisa, será aproximadamente o seguinte. Isso já incluindo linguagem de alto nível, tá? Eu entro com um certo código-fonte aqui. Eu entro com um certo código-fonte aqui, que no nosso caso, uma parte do tempo vai ser arquivos escritos na linguagem C. Beleza? Isso aqui vai passar por uma etapa, entre aspas, de tradução, porque não é só tradução, tem otimização, tem várias coisas que acontecem ali dentro, tá? Que a gente vai chamar de compilação. E aí isso aqui vai virar uma outra coisa, que eu vou chamar de objeto. Que já é um arquivo, vamos chamar assim, binário, assim, já está escrito em instruções de processador, tá? Mas conceitualmente, o compilador em C, tá? Ele traduz direto de C para o código de máquina, tá? Mas conceitualmente você pode pensar que tem uma etapa intermediária que ele produz o código assembly. Conceitualmente você pode pensar assim, tá? E aí depois isso aqui vai passar numa outra ferramenta que vai produzir o que eu vou chamar de ponto .o mesmo aqui, tá? Que é o objeto, é uma coisa que de fato eu consigo gravar na memória e vai fazer alguma coisa ali. Tudo bem? Essa etapa que a gente chama de compilação, e essa etapa que a gente chama de montagem. Porque a assembly é basicamente uma tradução mesmo do opcode para aqueles bits que a gente está vendo ali, onde fica o opcode, não sei o que, tá? É basicamente uma tradução.
Tá? Não tem otimização em cima disso aqui. Todo mundo bem? E aí tem uma... Quando eu estou lidando só com um arquivo, tá? E gero um objeto e está tudo lá dentro, aí acaba que eu gravo isso. Tá? Só que normalmente o que a gente quer fazer, assim, o projeto de software é mais complexo, a gente quer modularizar isso, inclusive modularizar em vários arquivos separados, tá? Para ter uma certa lógica, uma certa estrutura hierárquica entre esses arquivos também. Tá? Isso quer dizer que esse caminho pode gerar vários objetos aqui. Tá? E aí eu preciso juntar todos eles num objeto só, que vai ser o programa final que eu gravo na placa. O programa final que eu executo no computador. Tudo bem? E aí tem uma última etapa aqui, que vai juntar tudo num programa só. Tá? Vai juntar tudo num programa só, que a gente chama de linkagem. Linking. Tudo bem? Essa linkagem, tem uma ferramenta específica que faz isso, que é o linker, o linkador. Tá? O que ele vai fazer, vocês vão ver que eu não vou ficar mostrando um código tão abstrato aqui em Assembly, porque fica bastante mais complicado a coisa, tá? De ler o que está acontecendo. Eu vou fazer coisas bem simples com vocês. Mas o compilador em C, ele produz cada objeto, cada pedacinho do programa, como se ele pudesse usar toda a memória para si, e começando sempre no mesmo endereço de memória. Tá? E o linkador vai fazer a tarefa de distribuir essas coisas na memória. Reendereçar tudo na memória. Realocar todos os dados e colocar os dados de forma que eles não ocupem a mesma posição de memória, que senão vai dar ruim. Tudo bem? É isso que o linkador vai fazer, é organizar onde as coisas vão ficar na memória. Tudo bem? E aí isso daqui vai para o hardware para ser executado. No nosso caso, a gente grava na memória flash aqui dentro. Tá? Clica o botãozinho play e ele vai executar isso aqui de alguma forma. Tá? Então esse é mais ou menos o pipeline. Tá? Por enquanto aqui, o que a gente vai começar a fazer no começo é trabalhar aqui direto em Assembly, para vocês começarem a ter uma noção dessa coisa. Mas vai tá acontecendo linkagem, tá? E aí tem um arquivo de controle do linkador, que é esse lnk blá blá blá.command aqui, tá? Que é um inferno de escrever na mão. Tudo bem? Então é ótimo quando o fabricante dá pra gente. Mas o que tem aqui? Tá? Basicamente tem a descrição de onde estão as coisas na memória. Tá? Vocês lembram que a gente viu uma tabela? Nem me lembro que tabela que era. Peraí. Uma dessas tabelas aqui, map. Memory Map of the Devices. Tá? Vocês lembram que a gente viu essa tabela aqui? Foi uma das tabelas que a gente viu, que tem um monte de endereço dizendo, isso aqui é código, isso aqui é RAM, isso aqui é não sei o quê, isso, assim, fatiando a memória, né? Em essência, isso aí está traduzido aqui. Tá? Por exemplo, ó, memória RAM começa no endereço 2400, termina no endereço... termina não. Começa no endereço 2400 e tem comprimento 2000. Tudo bem? Acho que isso aqui dá 64K de memória. Se a minha cabeça não estiver enganada. Tá? Memória flash, por exemplo, aqui, ó, ele está falando, começa no endereço 4400, que é o que está aqui, né? Ó, cadê? Ó, memória flash, ó, começa no endereço 4400, aqui, tá? E ele está falando, nesse dispositivo específico, tá? Porque cada um pode ter variação de quanto de memória de cada coisa tem lá. Nesse dispositivo específico tem BB 80 bytes de memória. Dessa memória específica flash, que é onde fica o programa. E assim por diante, várias outras regiõezinhas de memória aqui. Vocês vão ver que tem vários desse int qualquer coisa, são vetores de interrupção, que a gente vai tratar um pouco mais para frente. Tá? LNK MSP430 F5529.cmd. É o arquivo de controle do linkador. Tudo bem? Mas presta atenção numa coisa aqui. Está vendo que tem uma região que ele chamou de reset? E vocês estão vendo que tem um símbolo que eu chamei de reset aqui atrás? Ó? Tá? Essas coisas estão conectadas. Quando o linkador encontra isso, um símbolo conhecido no código que ele produziu, que o compilador produziu, ou o assembler produziu,
tá? E o linkador, ele tem uma tabela de símbolos. E ele fala assim, se eu encontrar um desses símbolos aqui, eu sei que esse negócio tem que ficar nesse lugar aqui, ó. Por exemplo, esse reset, ele vai colocar tudo que tiver a ver com esse reset numa posição muito específica da memória. Tudo bem? É isso que ele vai fazer meio que pra gente, tá? E o text é essa região aqui que a gente chama de flash. Tudo bem? Aí você precisa ler o manual da parada todo pra sacar isso, mas vai pegando aqui, tá? A Intel também disponibiliza um desses processadores? Não é exatamente a Intel. A Intel vai disponibilizar algum documento descrevendo. É porque não é bem assim. Tipo, é um pouco mais complexo. Você está me perguntando, né? Se a Intel disponibiliza um negócio desse para os processadores dela, né? Se eu tiver lá no meu computador, quiser mexer no meu computador, É um pouco mais complexo porque dentro no processador. Aqui, o computador está todo aqui dentro. A memória, o CPU, todos os periféricos. Num hardware desse tipo aqui, que está na minha frente, que é Intel, por exemplo, o processador não tem memória lá. O processador, em princípio, não tem memória lá dentro. Então, o teu programa mora em outro lugar. Entendeu? E aí, quem vai fazer vamos chamar assim, essa interface aqui, tá mais ligado ao sistema operacional. Uma das tarefas do sistema operacional é organizar uma hierarquia que a gente chama de file system, né? De sistema de arquivos. Que é para você poder encontrar os seus arquivos no storage, que seria a nossa memória flash aqui. E direcionar isso para controlar também a RAM e tal. Essas são tarefas do sistema operacional. Então, é um pouco mais complicado que isso, porque você precisa... Aí, cada sistema operacional vai ter convenções diferentes de como ele vai fazer isso. Entendeu? Por isso que é um pouco mais complexo do que eu falar assim, tem um documento lá que descreve. Mais ou menos. Depende mais do sistema operacional, porque o sistema operacional que vai organizar essa coisa. Beleza? Outra coisa aqui, ó. Repara que tem um campo aqui, tá? Definindo sessões, que são regiões de... Sessões são como ele vai organizar o seu programa na hora de compilar o código e gerar o seu programa, como é que ele vai organizar essa coisa, tá? E aí ele está criando várias sessões, ó. Tem uma sessão aqui que chama BSS, tem uma sessão que chama Data, tem uma sessão que chama Stack, tá? Tem uma sessão que chama Text, vocês estão vendo aqui? Que tem a ver com a sessão que eu inicializei aqui, ó, text, tudo que vier daqui para frente tá nessa sessão, é para ser colocado nessa sessão text, tá? É isso que eu estou falando para ele, tudo bem? E aqui eu estou dizendo para ele, ó, por exemplo aqui, ó, eu não lembro se eu estou usando small ou large code model, mas enfim, detalhes, tá? Mas repare que isso aqui vai entrar ou na flash ou na flash. E o que é essa flash? Uma certa região de memória que ele sabe os endereços, porque eu disse aqui para ele. Tudo bem? Então, repare que o linkador, tá? O linkador, ele está interessado em saber como é que é a memória do negócio. Para quê? Para poder organizar onde é que estão os dados na memória do hardware. Tudo bem? Tá? E aí, por que a gente faz isso numa ferramenta específica? Porque senão eu, programador, ia ter que pensar nisso na hora que eu estou programando. Tá? E a ideia é que eu automatize essa coisa de onde colocar as coisas na memória e na hora que eu estou programando eu pense menos sobre isso. Todo mundo bem? Eu recomendo que vocês deem uma lida nisso aqui e tal. Tá. Depois eu comento disso aqui. Mas isso é o que está aí em essência. Todo mundo bem? Mais uma coisa que está acontecendo aqui, eu vou recomendar que vocês abram esse arquivo e leiam, tá? A primeira linha que está falando aqui, tá? Tipo, é meio críptico assim, eu entendo, tá? Mas é que está falando assim, importa para mim um arquivo que está escrito em linguagem C e esse aqui é o arquivo, msp430.h, beleza? Se você for olhar aqui, ó, tem uma pasta includes aqui no teu projeto, que o CSS já criou para você. E aí dentro dessas pastinhas aí tem uma tonelada de outros arquivos. Deixa eu ver se esse está aqui. Aqui só tem os... Não, aqui... msp430.h, ele está aqui, ó. Tá? E aí, se você entrar aqui, não é muito difícil de ler, mas a gente vai comentar mais sobre isso, tá? Tem vários if é se, tá?
Tá? Se alguma coisa for verdade, eu faço o que está a seguir, se não, eu não faço. Se esse símbolo aqui estiver definido, eu executo isso. Tudo bem? Aí o que é esse símbolo aqui? Símbolos são coisas que são nomes que eu vou definindo e eu posso ou não dar um valor para eles. Tá? Então cuidado para não confundir. O definir um símbolo é simplesmente falar que ele existe. E dar um valor para esse símbolo, associar um valor a ele, é uma outra coisa. Obviamente, se eu associar um valor para um símbolo, esse símbolo está definido, porque não tem como associar uma coisa que não existe, certo? E aí, vocês vão ver que em hora nenhuma eu defino esses símbolos aqui. Quando que define esse símbolo? Lá na hora que eu criei o projeto, eu selecionei qual chip específico que eu queria, né? Tá? Aí lá, isso aqui eu acho que é interessante mostrar também para não ficar tão mágico, tá? Você clicar com o botão da direita aqui, no projeto, na pastinha do projeto, vier em propriedades. Em algum lugar tem aqui, ó, MSP430 Compiler. Eu sei que a letrinha está muito pequena para vocês lerem aqui na tela, tá? Mas em algum lugar, aqui está escrito assim, ó. Aqui, ó. Bem aqui nesse pedacinho, está escrito assim, traço, define, igual, e aí tem um símbolozinho definido, tá? Que nesse caso aqui está escrito assim, underscore, MSP430, F5529, underscore, tá? Isso quer dizer o seguinte, na hora que estou chamando o compilador, tá? Estou falando para o compilador, define para mim esse símbolo aí e trata tudo que você vê aí dentro como se esse símbolo existisse. Tudo bem? E para que vai servir isso aqui especificamente? Na hora que ele estiver lendo esse arquivo aqui, interpretando isso, tá? Ele vai olhar, tem uma tonelada de símbolos que não estão definidos, que são esses cinzas aí, tipo a ferramenta meio que sabe, tá? E tem em algum lugar aqui, que se tiver definido esse símbolo aqui, ó, MSP430 F5529, que é o que eu estou definindo na linha pedindo para definir na linha de comando, tá? É uma das formas de definir os símbolos. Ele vai incluir esse arquivo, que é um arquivo muito específico para aquele chip. Tudo bem? Para dizer para mim, aí o que tem aqui dentro? Clica aqui no Open Declaration, aí ele já abre o arquivo para você, tem um monte de comentário, a gente vai ler um pouco mais em detalhe isso aqui, mas coisas que tem definidas, por exemplo, ó, vamos definir um símbolo, que eu vou chamar de bit 0, e o valor dele é 0001. Vamos definir um outro símbolo que eu chamo de bit 1, e o valor dele é 0002. Um outro símbolo, bit 2, que o valor é 0004. O que é isso aqui, 0004? O que é isso aqui que está acontecendo? Por que eu estou definindo esses números específicos aqui? Cada um desses aqui é uma palavra de 16 bits que só tem um bit setado de cada vez. Certo? O primeiro é 00001. O segundo é 00010. O próximo lá é 0000100. Tranquilo? E tem todas as combinações de 16 bits aí. Tudo bem? Para que serve isso? Para ficar mais fácil fazer aquelas máscaras, sem ficar mexendo com números e falando assim, eu quero fazer alguma coisa com o bit 5 de algum lugar. Em vez de ficar falando, eu quero fazer alguma coisa e 0000100. Que não maníaco. Isso. Famoso eu não sei dizer se famoso one hot. Tá? Tudo bem? Então tem esse tipo de coisa, tá? Aí tem várias constantes aqui já definidas, por isso que é interessante pegar e pelo menos dar uma lida aqui, tá? Mas, já adianto, a documentação da TEX eu considero de alto nível, tá? Não só porque é bem claro mesmo a documentação, como os símbolos que estão no documento, eles batem muito certinho com os símbolos que estão aqui no código. Tudo bem? Parece uma coisa óbvia que devia acontecer, mas isso não é óbvio, tá? A pessoa que escreve isso aqui não é a mesma pessoa que escreve o documento, aí vocês podem imaginar. Vocês podem imaginar que, tipo assim... caralho, sabe? Tudo bem? A TEX tem um padrão de qualidade muito bom nesse aspecto aqui, tá? Então, por exemplo, definir o símbolo C, que é para conseguir ler o carry. E repare, não tem nenhum problema definir a coisa repetida. Tá vendo que essa quantidade 0001, eu dei dois nomes diferentes. Porque dependendo do contexto, eu vou usar... Eu não quero ficar lembrando que a coisa é o bit 0 lá, o menos significativo. Eu quero dar um nome para isso, para poder ter alguma semântica associada ao símbolo, aos números. Beleza? Tá?
Outra coisa que vai ser mais ou menos importante aqui, mas o manual, ele cuida disso muito bonitinho, tá? Tem a mesma coisa aqui, ó, constantes para os registradores, a gente vai ver como é que usa tudo isso aqui. E tem... cadê? Em algum lugar aqui, tipo, tem símbolos definidos para os... P1D, que é o que a gente vai usar em breve. Aqui, ó. Tem símbolos já definidos que não são só dados, mas são endereços dessas coisas na memória. Tudo bem? Para eu não precisar toda hora ir lá no manual e... qual é o endereço mesmo que eu tenho que colocar aqui? Já tem um nome dado lá para ele. Tudo bem? A Tex já fez esse trabalho para vocês. Se você estiver trabalhando com uma arquitetura que alguém não fez isso, essa é a primeira coisa que você faz. Você senta alguns dias lá, ou você, ou bota o estagiário para fazer, tá? Mas em essência é pegar o manual inteiro, assim, ó, datasheet inteiro, traduzir todos os símbolos para constantes aqui para o teu programa. Beleza? Bota, sei lá, ou você faz, ou bota o estagiário. Tudo bem? Todo mundo ok com isso até aí? Isso é o que a gente tem disponível quando a gente cria o projeto aqui. Beleza? Vocês vão ver aqui no começo que eu vou usar pouco esses símbolos, mas a gente vai começar a usar cada vez mais esses símbolos aí. Mas eu gosto de mostrar isso aqui a primeira vez, que é para vocês verem que não tem nenhuma mágica aqui. Está tudo escrito em algum lugar. Você precisa encontrar as informações e de alguma forma você está apontando. Vai lá e lê isso aqui. Vai lá e define tal coisa. E essas coisas estão tudo conectadas. Mas aquele arquivo ali que o senhor mostrou que estava definindo constantes, né? Ele era em C. Isso. E aí a gente está escrevendo o negócio em assembly. Porque eu estou usando um compilador de C para compilar o assembly. E aí, tipo, lá no final desse negócio de link que você falou, tipo, ele vai pegar o arquivo em C, vai compilar o assembly, vai... É porque em C, deixa eu voltar aqui. Antes da compilação, acontece uma etapa, tá? Que é eu pegar... na verdade, eu pegar algum arquivo código-fonte aqui e produzir o arquivo .c. E aí, isso aqui, essa primeira etapa que a gente chama de pré-processamento. Tem uma outra ferramenta que está integrada já no compilador, tudo integrado. Tipo assim, meio que tudo na mesma linha de comando, ele faz o pipeline todo, tá? Mas tem uma outra ferramenta que é o C Preprocessor, CPP, vem daí esse nomezinho, tá? Que pega o meu programa e edita o meu programa por mim. Então ele faz coisas do tipo assim, copia e cola isso aqui. Não, substitui esse tipo Ctrl F assim. Substitui essa palavra por essa outra palavra. E ele faz vários desse tipo de processamento, tá? E aí gera o .c, e aí o .c, que aí já começa a ficar bem feio o negócio, porque os arquivos ficam gigantes e tal, fica uma coisa mais difícil de ler. Mas ainda é linguagem C, que eu poderia ter escrito tudo na mão. Isso vai ser compilado. Aí nesse pipeline que eu estou mostrando assim, é como se o compilador compilasse para assembly, mas ele não faz mais essa etapa hoje em dia, já faz tudo direto. E o montador compila, monta o arquivo binário. E aí depois, dados vários arquivos binários, o linkador pega todo mundo junto, organiza isso na memória e produz o binário final com o programa. Todo mundo bem com isso? Esse pipeline é bem comum de linguagens compiladas. Bem comum. Tudo bem? A partir dessa parte da montagem, a gente não vê. Então, Como assim? a gente não vê. Tipo, sei lá, você só vai ver meio que o programa final, por exemplo. Basicamente você escreve em linguagem C e já tipo, chama alguma coisa e essa coisa faz tudo. É um pouco mais complicado do que isso, mas essa é a intenção. Tá? Aí tem linguagens e linguagens, tá? C é uma linguagem que, tipo assim, é uma linguagem relativamente antiga, apesar dela ser bem atualizada, assim, tal. Tipo, não é uma linguagem ruim, muito pelo contrário, tá? Inclusive, assim, eu ainda sou da opinião de que C é a melhor linguagem de todas, assim. Tipo assim, se você pudesse aprender só uma linguagem de programação, C. Não tem conversa. Assim, as pessoas vão falar o que elas quiserem, tudo bem? É C. Só que C, tipo, é uma linguagem meio antiga. Ela foi feita no momento que a gente ainda estava aprendendo várias coisas sobre linguagem de programação, tá? Então, por exemplo, o compilador, ele não cuida para você ou ele cuida muito pouco de fazer builds complicados, de fazer esse processo aqui,
Às vezes você quer principalmente cuidar de dependências. É código que eu estou trazendo que são de outras pessoas. O compilador e tal não te ajuda com isso. Isso é um problema, tá? Usar bibliotecas. E tem um monte de ferramentas que foram desenvolvidas ao longo do tempo, inclusive excelentes ferramentas. Porque você pode imaginar que uma coisa que a gente faz hoje tem um certo nível de qualidade. Só que se eu fico 40 anos melhorando essa coisa, 50 anos melhorando essa coisa, cara, uma ferramenta que tem 50 anos de gente, tipo, várias boas cabeças trabalham em cima dela, mesmo que pareça um negócio antigo, vai ser muito superior a alguma coisa que tem 5 anos de alguém trabalhando em cima. Tá? Assim. Então, tem excelentes ferramentas tipo, em volta do compilador para a linguagem C, para organizar essa coisa aqui. Tudo bem? Que elas são tão genéricas, mas tão genéricas, que a gente usa elas para compilar coisas de outras linguagens, inclusive. Foram feitos pensados em C, mas a gente usa para compilar Java, usa para compilar outras coisas. Python, não sei, tipo, organizar coisa em Python, não sei o quê. Tudo bem? Que elas são ferramentas de automação de projetos. Beleza? Ao passo que uma linguagem um pouquinho mais moderna, ela te ajuda nesse problema. Tipo Rust, por exemplo. Você clica lá, a ferramenta lá, que tem junto do compilador, o cargo, que não é o compilador, mas é o que pilota o compilador para você, ela cuida de gerenciar dependências, por exemplo. De ir lá e baixar as dependências, se for código-fonte, ela compila as dependências para você. Porra, automatiza pra caralho. Tipo, é muito mais confortável de programar assim. Você economiza muito tempo com essa coisa de dependência. Diga. Hã? Mas isso é também. Essa escola de escopo a gente vai tratar aqui. Isso não tem nenhuma novidade de Rush. Rush tem muito poucas novidades. As novidades que ele tem são muito bacanas, mas tem muito poucas ideias novas. Muito poucas ideias novas. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui o problema que o Rush resolve. Que é o problema de alocação de memória. É porque ele não resolve esse problema de alocação de memória. Ele ajuda você a não fazer as cagadas mais comuns que a gente pode fazer aqui. Tudo bem? Todo mundo ok com isso? Beleza. Então vamos escrever alguma coisa aqui. Tá? Vamos começar pequeno, tá? Vamos fazer um programa que soma 2 números, pode ser? Então vou fazer um programa bem simples assim, ó. Vou somar 10... Aliás, vamos somar a idade de vocês, de 2 de vocês aqui. Esse é o Hello World do Assembly. Não tem tela aqui para mostrar um Hello World, né? Hã? Quê? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Tudo bem? Eu tinha pensado, inclusive, de começar com luzinha piscando. É mais simples do que o que eu vou fazer aqui hoje. Mas eu preciso falar de... Mas isso vai gerar uma complexidade que eu preciso começar a falar assim, tá bom, mas como é que o software faz acontecer o software, que é uma coisa abstrata, faz acontecer alguma coisa no mundo real, concreto. Essa interface é um pouco mais... Tem muito para eu falar sobre isso. Então vamos começar com menos, tá? E até para vocês entenderem a pilotar a ferramenta. Então vamos começar vamos definir aqui, vamos somar 2 números, pode ser? E aí vamos ver, até porque o meu interesse principal é mostrar a ferramenta funcionando para vocês verem o que tem disponível para vocês programarem e tal, e aprenderem, principalmente. Tranquilo? Então vamos começar colocando um valor, sei lá, fala a sua idade aqui, filho. 25. Vamos botar o valor 25 num registrador. Vou escolher o R5, pode ser? Tá? Então vou colocar um dado, move. Beleza? Então vou mover o valor 25, tá? Aí esse joguinho da velha quer dizer assim, o número que está aí do lado é o valor que você precisa usar mesmo. Isso aqui é um modo de endereçamento, só que a gente vai lidar um pouco mais para frente, tá? Com detalhes desses modos de endereçamento. E eu quero colocar isso aqui no registrador R5. Pronto, só isso. Eu tinha visto, por exemplo, você definir uma madeira lá, e aí
chamar, tipo, o nome da data, sei lá, você tipo, botava o nome ali 25, no lugar do 25 ali. Sim, eu posso definir uma constante e usar uma constante depois, mas eu quero começar mais simples ainda. Sim, mas, tipo, eu pensei que era chegar outra coisa. Vamos por partes. Tudo bem? Então, o que essa instrução vai fazer? Vai pegar o... Aliás, cadê o datasheet? Esse datasheet. Aqui. Eu só vou usar essas instruções hoje, provavelmente, tá? Então, ó, mover. O que ele faz? Ele pega alguma coisa do source, que é o que está do lado esquerdo dos argumentos, e guarda ou escreve no destino. Todo mundo ok com isso? É isso que vai acontecer. Esse 25 aí, ele está interpretando como Decimal. Decimal. Se eu quisesse o hexa, 25 em hexa é 0x25. Ou 25H, que nem a Texas faz. Eu não gosto, tá? Ou, se eu quiser fazer em binário, como é que era mesmo? Ah, eu já anotei aqui em algum lugar. Assim, ó. Sei lá, 25. Eu nem sei quanto que é 25. Sei lá, mas seria alguma coisa assim, ó. B. Ah, sei lá, o que seja, mas essa é a anotação. O 0B do C funciona? 0B, não. O binário é assim. Os bits e um B no final. Ou B, ou assim, ó. É bem feio. Ô, caceta. Cadê o... Não é esse. É o acento agudo. Cadê ele? Não é crase, é acento agudo. Eu nem tenho aqui no meu teclado, eu acho. Então, eu nem tenho no meu teclado. É o acento agudo, assim. Você bota o acento agudo e o acento agudo no final. Hã? Não sei se você vai botar em binário. Não, o ESC pra mim é esse aqui, esse é a crase. Mas enfim. Vocês não vão escrever assim porque é muito feio. 25. Tudo bem? Tranquilo? Vamos botar a idade de um outro de vocês. Qual que é a sua idade, filho? 19. Vou botar o número 19 no registrador R6. Pode ser? Aí eu quero somar os dois. Para somar é ADD, que vai pegar ó, source, destination e guardar no destino. Então, se eu escrever ADD, o que tem no R5 com o que tem no R6, ele vai pegar o que tem no R5, somar com o que tem no R6 e guardar no R6. Todo mundo ok com isso? Não é difícil, né? Não. Então, vamos... Dado o programa, o que eu faço? Então, presta atenção aqui também, tá? Eu, normalmente, vou fazendo a coisa meio que em etapas, porque vocês vão ver que na hora que eu entro no debug e vou gravar o negócio, não sei o que, demora um tempo aqui, eu não gosto de ficar clicando e esperando. Normalmente, não... Enfim. Tem um botãozinho aqui em cima, que tá ruim de vocês verem, que é o martelinho, tá? O martelinho é para compilar. Aí ele compilou, falou alguma coisa aqui embaixo, inclusive você pode ver a linha de comando que ele usou, a coisa arada toda, tá? Eu normalmente vou produzindo coisa, vou compilando, produzindo coisa, vou compilando, produzindo coisa, vou compilando, porque não adianta nada eu tentar debugar ou gravar alguma coisa aqui que não compila ainda. Eu vou gastar um puta tempo esperando, a coisa vai dar erro, aí ele vai mexer nas telas, tudo. Tá? Então, assim, vai compilando e vai vendo os erros que estão acontecendo e resolve os erros, tá? Se der erros, vai aparecer os erros aqui. Sei lá, vamos tentar botar um erro proposital aqui. Aqui, ó. Deu um erro aí, tá vendo? E aí ele vai tentar, na melhor das intenções, dizer para mim onde está o erro. Tem um erro na linha 29, tá faltando um operando. E tá faltando mesmo, foi o que eu introduzi, tá? Uma forma de aprender que é muito desprezada é você escrever alguma coisa e ela está funcionando e você quebrar a coisa de propósito e ver o que o compilador fala para você. Porque aí o que você vai aprendendo? Você introduzir um erro que você sabe qual é e aí você lê a mensagem de erro do compilador, porque aí você começa a aprender o que significa a mensagem de erro do compilador quando aparecer um erro que você não queria que tivesse. Isso é mais difícil do que parece. Ler as mensagens de erro do compilador é uma habilidade. Tranquilo? Então quebrem os programas de vocês e vejam os erros acontecendo. Tá?
Usem o compilador como uma ferramenta para você aprender a coisa também. Tá? Feito isso, compilei, tranquilo. Aí imagina que eu quero gravar, imagina não, agora eu quero gravar isso aqui no hardware mesmo, tudo bem? E quero botar para rodar. Tá? Aí tem um botãozinho aqui que é um besouro verde. Aí você clica no besouro verde. Aí você espera um pouco. Vai acontecer muita coisa aí. Ele vai compilar o coisa se tiver compilado. Ele vai inicializar o debugger que tem aqui na placa. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ele vai gravar a coisa. Foi o que ele fez aí. E aí ele vai inicializar a coisa aqui. E nessa tela de debugging aqui, nesse comando de debugging, tá? Ele, em vez de inicializar o programa e já começar a sair rodando, ele bota um breakpoint lá no início do programa, na primeira linha do programa, tá? E para você. Tudo bem? Breakpoint é um ponto de parada. Vamos chamar assim. E eu posso botar mais pontos de parada onde eu quiser. Tá? A gente vai usar bastante isso. Tudo bem? Que é para quê? Para eu poder falar assim, dá play, se você passar por essa linha aqui, para. Porque eu quero ver o estado que tá as coisas. O debugging básico é isso. É botar breakpoint em alguns lugares específicos, deixar o negócio rodando. Se ele parar, você fala assim, beleza, deixa eu ver o que está acontecendo. Deixa eu ver se ele está no estado que eu gostaria que ele estivesse. Não a máquina de estados? Deixa eu ver se a máquina de estados está no estado que eu gostaria que ela estivesse nesse momento do meu programa. Existe a possibilidade de eu fazer alguma coisa de errado no hardware, tipo, permanente, sei lá, apertar Enter e explodir alguma coisa? Só para eu me prevenir. Existe o erro mais... assim, a pergunta do colega ali é... Como é que tá o nome mesmo? Arthur. A pergunta do Arthur é a seguinte. Tem uma coisa que eu posso fazer aqui que vai estragar o hardware, tá? É muito difícil você estragar o hardware por meio do software. A coisa mais comum que faz estragar o hardware é... Você está vendo que está ligado na USB aqui. Tá? Você está vendo que está ligado na USB. A USB traz alimentação para esse negócio e ele alimenta isso aqui. Tem VDD e tal, a coisa toda. Tá? E aí tem uns pinos aqui de VDD de alimentação aqui também. Que são os pinos de alimentação dos chips aqui. Tá? Se você vier e botar outra alimentação, você está botando duas fontes de tensão em paralelo. Eu não sei se você fez circuitos elétricos já. Mas você vai ver que a primeira coisa que o professor vai falar, se você fizer isso vai dar merda. Tudo bem? E aí uma coisa extremamente comum de acontecer. Você está, sei lá, alimentando um negócio com a bateria. E aí você fala, preciso... Tá lá a bateria conectada no rádio. Preciso programar o negócio. Aí você vem, espeta o negócio no computador e pum, enfia o USB aqui. O que você está fazendo? Você está dando fazendo um curto-circuito, tá? Entre a bateria e o USB da sua máquina. E é com essa coisa no meio do caminho. E aí, o que vai queimar? Pode queimar tudo. Pode queimar a bateria, pode queimar a porta USB do seu computador. O hardware do seu computador. Pode queimar a placa que está no meio. Essa é a coisa mais comum de dar problema. Tudo bem? Como é que eu faço para evitar isso, professor? Quando você for plugar o cabo USB que você sabe que está energizado, você não conecta outras fontes de energia, pô. Tá? Ou projeta um hardware que seja capaz de lidar com isso. Esse aqui não é. Não tem esse tipo de... Aí lá em eletrônica eu mostro como é que faz a proteção de você poder botar várias fontes e não dar merda. Sacou? Tem que ter uns diodos de proteção. Hã? Eu dou eletrônica, tem tempo que eu não dou eletrônica, mas normalmente sim. Todo mundo bem com isso? Então vamos por partes lá ainda, ó. Pilotar a ferramenta one-on-one, tá? Tem alguns botõezinhos aqui em cima que é o que você vai usar para executar as coisas do software, tá? Tem um aqui que é um botãozinho de play. Quando você der o play, ele vai ficar rodando até encontrar um breakpoint. Ou você pedir para parar. Tem um botãozinho de pause aqui, que quando o software está executando, ele para. Tá? Tem um botão de stop, que quando eu aperto ele termina a sessão de debugging e volta para aquela tela que estava antes. Todo mundo bem? Tá? Esse conceito de trocar a tela assim, tá, é uma coisa do Eclipse. Ele chama de perspectivas, que não tem no software que é baseado no VS Code, que tem aquela barrinha lateral que você clica nela e... Tá? Enfim. Eu não sei dizer o que eu prefiro, tá? Assim.
A ideia é que você não tenha preferências. Assim. O ideal é que você não tenha preferências. Só usa a ferramenta que tem que usar e pronto. Aqui do lado ainda tem um comandozinho que é o step into e tem um que é o step over. Tá? Eles vão fazer mais sentido quando estiver programando em C, porque o step into é andando passo a passo e entrando nas coisas se tiver que entrar em alguma coisa. Por exemplo, eu chamei uma função, e aí quando eu dou step into, eu entro na função e continuo executando passo a passo. O step over, ele vai executando passo a passo, mas se tiver alguma coisa que, por exemplo, chama uma função que faz muitas coisas em outro lugar, ele vai lá, faz tudo que tem que fazer e vai para logo depois da função. Para você poder andar um pouco mais rápido. Todo mundo bem? E tem outros dois botõezinhos aqui, tá? Que, assim, aqui agora eles vão ser meio que indiferentes, mas lá em C eles vão fazer diferença, tá? Porque os amarelinhos aqui, eles servem para eu andar linha a linha no código em C. E uma linha de código em C são várias linhas de código em assembly, tá? E aqui nos verdinhos é para eu andar linha a linha no código em assembly, mesmo quando eu estiver programando em C. Ele sabe interpretar o assembly também. Todo mundo bem com isso tem? Tá? Outra coisa que vocês vão ver é importantíssimo, ó, na tela aqui, tá? Assim, todo debugger vai te dar essas informações. Todo debugger, não só daqui da Texas, tá? Todo debugger ele vai te dar essas mesmas capacidades aqui. Alguns te permitem fazer mais automação, mas todos eles te dão essa mesma capacidade. E andar passo a passo, inspecionar onde você está no programa, ver onde é que você está aqui fazer o que a gente chama de disassembler, que é pegar um código que está lá na memória e ler ele como se fosse código assembly para você não precisar ficar lidando com os binários, tá, da memória e tal. Que é o que está nessa tela aqui, ó, tela de disassembly. Ela vai fazer mais sentido também quando eu estiver escrevendo em C, porque eu não vou ter escrito assembly. Aqui está direto o assembly que eu escrevi. Ó. Vocês estão vendo aqui que eu escrevi isso aqui. Eu escrevi isso aqui. Tá? Tem uma... Quando a gente está no debugger, tá? A principal coisa que a gente quer ver é o estado da máquina. O estado da máquina de estados. O que é o estado mesmo? É o conteúdo da memória. Tudo bem? É o conteúdo da memória. É o estado da máquina de estados. Não é isso que é o estado da máquina de estados? Tem os flip-flop lá, você guarda aquilo é a memória, e aí você quer ver. Se eu paro e quero inspecionar, eu quero ver em que estado a máquina está. Informação mais básica, eu preciso da máquina de estados. Todo mundo bem com isso? Inspecionar o estado quer dizer inspecionar a memória. Agora, só que aqui a memória é grande. Não é só 8 estados que a gente fazia lá em sistemas digitais. 10 estados. Aqui tem, tipo... Não sei nem quantos estados. Assim, tem, tipo, uma quantidade muito colossal de estados. Tudo bem? Mas, enfim. Aí presta muita atenção, porque eu tenho... Aqui, ó, nessa regiãozinha, eu tenho o disassembly e tenho o memory browser. Se ele não abrir direto essas telinhas, você vem aqui no Window, Show View e pede para ele colocar aí alguma coisa na tela para você. Tem várias ferramentinhas aqui que eu nem vou usar, tá? Mas vale a pena você inspecionar. Tudo bem? O Memory Browser, ele serve para você ir lá na memória e ler o que está acontecendo, em qualquer lugar da memória. Tudo bem? Aí vocês viram que tem branco aqui, mas é porque eu preciso botar um endereço, sei lá, o 2400, que é o início da memória de programa, não era? Eu esqueci. Cadê? Não, é main code memory, é no 0044, é no 4400. Então eu posso vir aqui no 0x4400 e pedir para ler o que tem lá. Ó. E aí vocês estão vendo que tem aqui, ó, tem escrito 4031. Eu digo para ele como que eu quero ler esses números, está em hexa. Tudo bem? Ah, mas se eu quiser ler em, sei lá, binário, eu peço para ele mostrar em binário. Se eu quiser ler em decimal, eu peço para ele mostrar em decimal. Se eu quiser ler em caracteres, tabela ASCII, eu mostro tabela ASCII, tá? Mas eu já recomendo, assim, fortemente que vocês se acostumem a ler 16-bit hexa. E eu até gosto desse TI Style porque é um pouco menos poluído. Tudo bem? Um pouco menos poluído. Todo mundo bem? E o que está escrito aqui? Está escrito assim, ó, no endereço 4400 está escrito essa palavra, 4031, em hexa. No próximo endereço está escrito, que é o endereço, tá? 4402, está escrito 4400, que é o que está aqui, ó. Beleza?
Só que a ferramenta ela já é um pouquinho mais esperta. Essa ferramenta aqui da Tex é um pouco mais esperta, porque ela é especializada. E ela fala assim, eu sei que isso aqui é região onde tem um programa guardado, porque ela sabe da informação do linkador. Se é um programa que está guardado, provavelmente isso aqui é para ser interpretado como uma instrução. Aí ele interpretou aqui como uma instrução, que é o que ele está escrito aqui em cima, aqui nessa linha aqui, ó, tá vendo? 4400 está escrito isso aí, e aqui estão os bytes. Beleza? E assim você vai inspecionando a memória. Tudo bem? Pode inspecionar onde você quiser da memória, tá? Só que aqui você está olhando os bytes, byte a byte, assim, tipo, é a informação mais crua que você pode ter da coisa, tá? Só que os bytes, eles têm um significado, um certo significado no meu programa. Por exemplo, às vezes eu defino uma variável, sei lá, int idade é igual a 19. Aí aquela informação tem um significado para mim. Ela dá um nome, idade, tá? Tem uma view aqui para eu ver variáveis. Tranquilo? Aqui no meu caso está em branco porque eu não tenho nenhuma variável definida. Mas quando tiver variáveis, elas vão aparecer aqui, dependendo do escopo e tal, deixa eu falar de escopo. E eu posso vir aqui e pedir para ele colocar outras variáveis. Tudo bem? Tem uns botãozinhos aqui para você fazer isso. Tranquilo? Aí você vê partes da memória, só que no contexto do seu programa. Mais útil. É bastante útil. Tem uma viewzinha de expressões, que é para eu usar as informações da memória e calcular alguma coisa para eu não precisar ficar com a calculadora aqui do lado ou o papelzinho calculando coisa na mão. Tudo bem? Pode ser bastante útil isso aqui. E tem essa última view aqui, que ela tem que tipo assim, ela complementa o da memória, porque tem coisas que são parte do estado da máquina que não tem um endereço de memória, tá? Em particular, os registradores do processador. Não tem um endereço de memória para eles. Então, só aqui olhando a memória, inspecionando por endereços, eu não consigo ver os registradores do processador, tá? Só que aqui tem o debugger me mostra também essa área de registradores. Vocês estão vendo que tem esse core registers, que está mostrando para mim o estado dos registradores internos lá do processador. Tudo bem? Os outros registradores que estão aqui, eles têm um endereço de memória, que eu poderia ir lá e ler na memória. Só que isso aqui facilita muito a minha vida, porque eu olho e falo assim, porta 1 e 2. Se eu souber o que significa porta 1 e 2, que tem a ver com I/O, ler, escrever nos pinos físicos aqui, a gente vai ver, a primeira coisa que a gente vai ver, quando começar a mexer no hardware. E aí tem vários registradores lá, cada um tem um endereço de memória, que eu podia ler direto como se estivesse lendo da memória, tá? Mas eles têm uma certa semântica, que a gente vai ver no manual também, inclusive, a coisa toda. Então, tipo, o P1IN, aí eu consigo vir aqui e inspecionar os bits. Direto, de uma forma um pouco mais semântica. Ok, pessoal? Todo mundo bem? Por enquanto a gente vai ficar observando os core registers, tá? Todo mundo ok com isso? Essa linha que pinta esse SR trap, ele está transformando para assembly o que está em instrução logo abaixo, por isso está no endereço. É. Mas não tenta ficar lendo demais isso aí não, porque você vai ficar meio doido. ISR é Interrupt Service Request, tá? O trap normalmente é o nome que é para alguma coisa que você, na hora que você chega aqui, você vai ficar preso, tá? É porque aqui eu não fiz aqui, acho que um loop aqui, porque ainda não está na hora de eu falar disso. Eu ainda estou muito para trás tentando mostrar para vocês como é que o processador funciona. Aí a gente vai começar a falar assim, tá bom, mas como é que a gente de fato usa isso? Aí a gente tem algumas técnicas que são mais ou menos consolidadas. É o disassembly dessa linha que está aqui, desse pedaço que está aqui embaixo. Aqui. Mas é uma interpretação dele, pode ser que ele interprete erroneamente, tá? Normalmente é muito, muito bem feito isso aqui. Mas em última instância, a interpretação é você que tem que dar. Todo mundo ok até aí? Aí olha só uma coisa, tá? Eu acabei de ligar a máquina, tá? Eu gravei o software, falei para ele, começa. E aí olha só, ele pegou o PC e começou no endereço 4400. Ele começou o PC para mim, ele inicializou esse registrador no 4400. Isso não é uma coincidência, tá? Por quê?
Porque o endereço 4400 é o início da minha memória de programa. Tudo bem? Que é onde eu espero que esteja o começo do meu programa. Hoje teve aula de laboratório. Aí o Zé mandou ele escrever lá o vetor e aí ele botou na memória. Ele alocou em 2400. 2400. Onde é que é o 2400? Tá vendo que aqui, ó. É melhor falar 2400 do que 2400. Tá? Porque 2400 dá a noção que é decimal, né? Que endereço é esse? É da memória RAM, tá vendo? Porque aí lá ele está lidando com dados. De novo, aqui a gente criou uma certa hierarquia de memória e tem uma parte dos endereços onde eu vou botar meu programa e uma parte dos meus endereços que eu vou usar para lidar com dados que o meu programa precisa. Tá? Por que tem essa diferença aqui? Porque essa memória de programa é uma memória permanente, uma memória flash. Quer dizer que se eu desligar aqui e ligar de novo, o programa continua lá, nessa região da flash. Aqui na RAM é outro tipo de memória, no hardware. Uma memória que é volátil. Se eu desligar aqui e ligar de novo, aquele dado não está mais lá. Entendeu? Só que, obviamente, tem diferença. O tempo de acesso, tanto para ler quanto para escrever na memória flash, é bem maior do que ler e escrever na RAM. Por isso que... Mas repare, na flash eu guardo os dados com permanência, né? Com persistência. Então, eu tenho esse trade-off, que é um trade-off extremamente comum em hardware. Se eu preciso de persistência, vai ser mais lento o acesso. Se eu preciso de acesso mais rápido, eu não posso... Normalmente eu não tenho essa possibilidade de persistência. Persistência é eu desenergizar e ele manter os dados lá ainda, tá? Todo mundo bem com isso? Tá de boa, né? Tá? E aí, vamos lá. Tudo que a gente está falando. Se o PC está nesse endereço 4400, o que ele vai fazer? Na hora que eu der o play, executa aí para mim uma linha de assembly. Ele vai lá no endereço 4400, vai ler o que tem escrito, que está escrito aqui, ó, 4031. Vai decodificar isso. Ele vai... Eu gostaria que ele enxergasse que isso aqui é uma operação de move. E aí a gente poderia até lá ver os bits, bit a bit, é um excelente exercício, inclusive, ver esse 4031, escrever ele em binário e ver os bits do opcode, não sei o que, do registrador e tal, tudo lá. Eu não vou fazer isso aqui para vocês, mas é um bom exercício, tá? Vai pegar isso, vai decodificar e vai tentar executar. Aí, na hora que ele tentar executar, tá, ele vai ver que ele precisa de tem dois dados aqui, o 25 e o R5, tá? O 25 e o R5. O R5, a informação está já na instrução, está nesse 4031. Só que essa informação do 25 não está lá. Não está em nenhum registrador ainda. É um dado que eu estou botando agora. E aí, eu vou mostrar isso para vocês que isso tem a ver com os modos de endereçamento. Esse modo de endereçamento, onde eu boto os dados assim direto, que a gente chama de modo imediato, tá? Eu boto os números no código, ele passa o número na próxima palavra. Então, teoricamente, isso aqui está representando, de alguma forma, essa quantidade 25. O que está escrito aqui. Hã? Não sei. Eu espero que seja. Ou pelo menos uma coisa que vai ser interpretada como 25. Me parece estranho, porque 44 é bem maior do que 25. Tô falando besteira para vocês. Eu tô nessa linha do reset aqui ainda, né? Isso. Vamos executar até aquele lugar ali. Mas vocês entenderam, vocês pegaram a ideia. Eu que me adiantei aqui. Tudo bem? Tem algum modo que ele já traduz a instrução para você? Como assim? Que nem tem esse modo de você ver como é. Você tem um modo de ver binário, tem um modo de ver a instrução? Tem aqui no disassembly, ó. Ele tá lendo aqui, ó. Essas três palavras estão sendo interpretadas como isso aqui tudo, ó. Nessa endereço aqui, né? Aliás, perdão. Eu estou no 4400. Aí ele está pegando e falando assim, isso é a ferramenta, não é meu hardware, tá? Isso é a ferramenta que está lendo da memória. Tem essa instrução, tem esse dado, e ele está interpretando assim, ó. Guarda o valor 4400 no SP, no stack pointer.
está inicializando uma pilha. Todo mundo bem? Mas enfim, vamos lá para a parte que me interessa, que é o meu programa. Então, cliquei aqui, executei a primeira coisa. Reparem como o PC... não dá para vocês lerem, né? Mas saiu de 4400 para 4404, porque eu executei uma linha de assembly, não é uma... Eu executei uma instrução. Só que essa instrução que foi executada é composta por duas palavras. Então, cuidado para não associar uma instrução com uma palavra, porque tem instrução de uma, de duas, de três, de várias palavras, potencialmente. Tá? Eu executei uma instrução. Tranquilo? Aí, executei a próxima. Aí ele vai e atualiza. Todo mundo bem? Agora eu estou no ponto do meu programa. Onde fui eu que escrevi. Em tese, né? Aí repara, ó, tem uma instrução aqui, 4035, e depois tem um dado, 19 é 25, 19 em hexa é 25 de decimal mesmo. Agora sim. Tranquilo? Não. 19 em hexa é 25 em decimal. Tá? Tô confuso. 19 em hexa é 25 em decimal. Opa. Cadê a calculadora? Quando eu estou programando nesses baixos níveis aqui, eu deixo a calculadora assim, aberta o tempo todo, tá? 19... Opa, peraí. 25 em hexa é 19. Isso. Não estou doido, não. Beleza? Oi? Naquela estrutura da aula passada que a gente viu, que ia decodificar executar uma operação, né? Ele recebeu dois registradores, depois duas palavras. A gente está vendo, então, são um registrador só perguntando no segundo, que seria o dash no source, e as duas palavras em seguida. Boa pergunta. Aqui, né? Ó, nisso aqui. O que tá ali aparecendo naquele momento ali? Essa primeira linha sempre tem, porque ela é a palavra da instrução. Tudo bem? Aí lá tem lá o opcode referente ao move. Esse é resource. Repare que eu não estou usando o registrador como origem. Então provavelmente tem 0 escrito aqui. E tem mesmo, né? Porque como é que ficou? É 4035. O 4 é esses 4 bits aqui. O 0 é esses bits que estão aqui. Tá tudo 0 aqui. Tá? Aí 35. Aqui está escrito 5. Que é o registrador 5. Para ir lá e endereçar o registrador. E aí tem os bits aqui, AD e AS, blá blá blá, de colocar de tal forma que significa a próxima palavra é ao dado que você precisa de origem. É o que aconteceu aqui. Só tem um dado vindo depois. Mas eu podia vir e colocar 2 dados vindo depois. Tudo bem? É um pouco mais incomum, porque se eu botar 2 dados depois, ele não consegue gravar esse dado. Então, eu basicamente só consigo usar isso com instruções que não guardam dados. Todo mundo ok até aí? Beleza? Aí vamos por partes, ó. Aqui é o registrador R5. O conteúdo dele atual é FFD0. Tá? Aí você me pergunta assim, uai, professor, por quê? Quando você liga a máquina, ela liga num estado em princípio imprevisível, tá? Tudo que você quer que aconteça, você precisa ir lá inicializar os dados. Em todos os lugares que você precisa de dados num estado conhecido, você precisa ir lá inicializar aquilo. Tudo bem? Tem algumas máquinas, que elas inicializam partes da memória dos registradores para você. Aí tem que ir lá nos datasheets e ver quais as partes são inicializadas e quais não são. Ou com 0, ou com 1, tem que ir lá e ver. Tudo bem? Você repare que nesse caso aqui, ele não inicializou os registradores para mim. Eu liguei, do jeito que estava, ele começou a executar. Todo mundo bem com isso até aí? Tá? Então vamos lá, eu vou executar a próxima instrução. Aí aqui virou 0019. Aqui, ó. Que é gravar o valor 19 em hexa no registrador R5. Todo mundo viu acontecer, né? Hã? Professor, você falou que tipo, esses 8 números que tem aí, né? Tipo, é meio que a transcrição. Tipo... Aqui embaixo? Que ele tá. O move significa isso aí, o app significa isso aí.
Não, isso aqui é o que ele está lendo na memória. 4036, depois 0013, e aí ele está olhando e falando assim, 4036 é move alguma coisa, por conta desse 4 aqui. E aí, quando ele viu esse 0, ele falou, quer dizer, aliás, não é quando ele viu esse 0, quando ele viu esse 3, tem a ver com os bits de endereçamento. Aí aquilo lá fala para ele de que, isso aqui está configurado de tal forma, esses dados significam que a próxima palavra é um dado. A próxima palavra é essa. Então, se eu alterar algum desses números aí, eu posso fazer algo diferente. Isso, mas a gente não fica alterando na mão aqui, seria programar com os bit a bit. A gente faz isso com os mnemônicos em assembly aqui do lado de cá. Entendeu? Mas é isso, você mudar um bit aqui, se você chegar aqui e mudar um bit, inclusive aqui no Memory Browser você pode escrever na memória, tá? Você clica 2 vezes aqui, escreve, ele vai lá e escreve lá para tu. Tranquilo? Mas a ideia é que você não quer ficar escrevendo você não quer ficar ligando fio no outro lado dentro do processador, cara. Você quer escrever alguma coisa um pouco mais alto nível. Beleza? Todo mundo ok? Então aí a próxima instrução, executei. Lá no R6 ele gravou 0013, tinha algum outro lixo lá, guardado. Beleza? Todo mundo ok? Aí agora, a próxima instrução é de somar. Ó. Repara aqui, ó, aqui embaixo, que é a instrução onde eu tô. 5506. 5506, tá? Aí, olha o formato aqui, ó, porque esse formato ele é meio feito, ele é feito para ser mais ou menos fácil de ler os bytes em hexa e você saber já o que está acontecendo, tá? Vocês viram que o primeiro nibble, 4, é do move. Então, toda hora que você vê a instrução que é 4 alguma coisa, provavelmente é move. Você não precisa decorar isso, mas começa a ficar mais familiar. Tá? Depois de um tempo vendo hexa, fazendo isso o tempo suficiente, vocês vão ver que vocês nem leem mais o disassembly. Tá? Vocês decoraram já os códigos tudo. Aí vocês estão vendo que aqui ó, tem outro nibble e outro nibble, que são os registradores. Não é para somar o que tem no R5 com o que tem no R6, olha os 5 e 6 lá. 5 aqui, que é o R5, o 6 aqui, que é o R6. Tá? Depois de um tempo você começa a ler isso aqui, você não precisa nem ler o que está escrito do lado esquerdo aqui, você nem lê o disassembly mais. Tranquilo? E aí olha só, essa instrução aqui ó, é nesse formato, tá? Nesse mesmo formato. Mas os dados estão nos 2 registradores, eu não preciso de mais dados vindo da memória. Então ele só pegou um aqui e já vai ser suficiente. Tranquilo? E aí alguém me perguntou, qual a instrução demora, todas elas demoram ao mesmo tempo? Não, porque essa instrução aqui ó, precisa ler 2 coisas na memória, então isso demora um tempo. Essa outra só precisou ler uma coisa da memória, e aí ela já consegue executar, então demora menos tempo. Tá? E boa parte do que o compilador em C vai ficar tentando fazer é criar coisas de tal forma a ter uma menor quantidade de acesso à memória possível. Por isso que nos anos 70, talvez, tá? Nos anos 70, ainda fosse uma coisa do tipo assim, eu vou escrever esse código em C assim, feião, porque assim vai ficar mais rápido. Talvez isso não fosse verdade. Hoje, você escreve código em C, em Java, em qualquer dessas linguagens de alto nível, você escreve a linguagem que seja mais legível para você. E você confia que o compilador vai otimizar aquilo. E o compilador vai fazer coisas que você não é capaz de fazer. Acreditem em mim. Ele vai escrever código que se você ler, você vai falar assim, caralho, como que essa porra virou isso, esse assembly aí? Como? É impossível praticamente você fazer a mesma coisa que o compilador faz. Tranquilo? Então não fica tentando otimizar código em C, fazendo código feio, porque você acha que vai compilar melhor. Provavelmente não vai. Provavelmente vai ficar vai dar o mesmo código e vai ficar pior de você ler a linguagem de alto nível. Tudo bem? Isso quando você estiver programando em linguagem de alto nível. Agora, em alguns momentos muito específicos, talvez você precise fazer um pedacinho de código direto em assembly. Tranquilo? Porque C não te dá acesso a tudo que você consegue fazer no assembly. Tudo bem? Por exemplo, eu não consigo ler os registradores do processador direto em C. Porque o C é feito, só tem operações de acesso à memória. Só que os registradores não têm endereço na memória. Nesse caso aqui.
Então, em C eu não consigo ler o status register, por exemplo, para decidir alguma coisa. Para ver se teve um carry. Aí, como é que eu faço? Se eu precisar daquele carry, preciso fazer um pedacinho de programa em assembly. Ou fazer uma outra coisa, só um segundo. O status register serve para eu ligar interrupções. Só que se eu não consigo escrever com ele em C, como é que eu faço? Para ligar as interrupções quando estiver em C. A gente vai precisar escrever uma funçãozinha. Já está pronto isso para mim. Mas eu vou precisar fazer uma funçãozinha que vai lá e mexe nesse bit, que é uma funçãozinha escrita em assembly, que a gente envelopa ela em C. Tranquilo? Então, funções assim, pequenininhas, que fazem coisas muito específicas, mas que eu só consigo fazer em assembly, isso aí às vezes precisa fazer. Principalmente quando eu estou mexendo muito próximo do hardware, tá? Quando tem um sistema operacional, o sistema operacional cuida disso tudo. Como é que faria essa cara? Eu nunca vi um código de uma... Quando aparecer isso aí em C, a gente faz. A gente faz isso aí um pouco mais para frente. 16 registradores, né? 16 registradores. O que tem? Tem 16 registradores aqui, nessa arquitetura. Professor, uma dúvida, tipo assim, quando a gente está colocando 25 em R5, tipo, não tem nada se referindo a R3 nem R4, a gente passa por esses registradores? Como assim você passa? A gente passa por esses registradores para chegar em R5. O que significa eu passo nesses registradores para chegar no R5? Tipo assim, eu passo mesmo ou eu vou direto para R5 e já logo R5 em R5? Se eu estou interagindo com o R5, eu não estou interagindo com os outros. Eles são endereçados, Não é uma lista ligada que você precisa ir lendo todos eles até chegar em algum lugar. Tipo, pensa num array, assim, eu consigo ir lá e acessar uma coisa diretamente. Tudo bem? Todo mundo bem com isso? Então, olha lá, vou somar, tá? Bum, somei. Aí repare que aqui ó, no R6 mudou para 2C, que como é que era a idade? Era 19 mais 25, né? Tá? Só que aqui está em X. Tudo bem? 19 mais 25 dá 30 e poucos. Hã? Tem como clicar aqui e ver aqui, ó, number format, decimal 44. É isso? É isso mesmo. Isso, tá certo. Ok? É porque se eu deixar assim vai bagunçar. Opa. Aí, pronto. Deixa assim. Todo mundo pegou o que está acontecendo? É só isso. É só isso. Se você entendeu isso aqui, você entendeu mais ou menos como é que usa a ferramenta, o que ela sabe fazer e tal, não sei o quê. Tá um detalhe. Isso aqui que está executando, tá? Está executando aqui nesse hardware, tá? E aí aqui a gente vai falar um pouco mais sobre isso talvez em algum momento. Tem um circuito específico, que é esse lado aqui da plaquinha aqui. Esse lado, tá? Que é um circuito que a gente chama de debugger, que me permite interagir com o software ali dentro e controlar os clocks, controlar a coisa, ler a memória e tal, não sei o quê. Tem um hardware específico para isso. E aí tem um driver específico para interagir com essa coisa aqui no software aqui que eu estou vendo na tela. Tudo bem? Isso também é uma coisa extremamente... Se isso aí, essa interface, não for bem feita, não use esse tipo, porque vai te dar muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça mesmo, tá? Sim. Das coisas da Tech são muito bem feitas. Assim. Eu nem recebo nada para fazer a propaganda, mas eu sou fã. Tranquilo? Já adianto logo, vocês vão ver por aí muito robista aí, tipo, professor, todo mundo está usando o ARM da STM, outra empresa, tá? No passado eles eram bem piores e as ferramentas estão ficando um pouco mais, não diria sofisticadas, eu diria elas estão ficando mais bem acabadas. Elas estão dando menos pau. Então tá começando a ficar mais confortável programar com a parada. Menos pior. Tranquilo? Vai ter um monte de gente que vai falar, mas as ferramentas são excelentes, elas não são excelentes, cara. Quem fala que a ferramenta da STM é excelente, nunca usou hardware da Texas. Ponto final. Assim, eu diria que o hardware da Texas, assim, as ferramentas de desenvolvimento é estado da arte. Assim, em termos de estado da arte, não de capacidade de coisa que elas fazem, mas em termos de deixar a vida do programador uma vida confortável. As coisas você pluga e elas simplesmente funcionam. O quê? OpenOCD, que é o
Que é um projeto do open source e tal, que é uma ferramenta boa, mas ele precisa de drivers e os drivers são muito merda lá da STM. Sabe, assim? Mas com o tempo essas coisas tendem a melhorar. Tendem a melhorar bastante. Tranquilo? Todo mundo ok, gente? O ESP32 também, que o povo usa muito por aí, né? Porque é baratinho. As ferramentas de desenvolvimento também, cara, quando eles lançaram esse negócio, era completamente inviável de usar, velho. Assim, completamente inviável. Tinha que ser, sei lá, muito... eu não sei. Mas já tá muito melhor. Tá? O nome da empresa é Expressive. Melhorou bastante, até porque eles... a parada não vende se a vida do programador for um inferno. Ponto final. Você pode ter o melhor hardware de todos, você não vende se a vida do programador for um inferno. É melhor ter um hardware pior, com a ferramenta de desenvolvimento melhor, mais bem acabada, do que o contrário. Não tem microcontrolador da Intel ou da AMD? Não tem microcontrolador da Intel, da AMD. A Intel acho que fazia algumas coisas mais especializadas para roteadores Wi-Fi. Não sei dizer como é que está esse mercado. O grande mercado deles é processador de uso geral de alta capacidade, né? Para servidor, para computação geral, assim, PC, essas coisas. Para servidor, principalmente. A Intel tem o Ericsson, né? A AMD não tem. Eu não sei dizer assim, mas é um mercado secundário para eles. Qual que é a diferença do Arduino com o Arduino e a microcontrolador? Um Arduino é uma plaquinha, um kit de desenvolvimento que nem esse aqui. Ele usa um chip específico de uma empresa chamada Atmel, que é um microcontrolador também, que tem um processador, tem memória, tem um monte de periféricos. É muito parecido com isso daqui, só que é um processador de 8 bits. Não, nunca disse isso. Não, também nunca disse isso. O fato de um processador ser de 8 bits ou ser de 16 bits não quer dizer que o de 16 bits faz mais coisas. Tá? Quer dizer que, em princípio, eu consigo fazer operações com menos instruções. Então, em princípio, eu consigo fazer o software um pouco mais rápido. Não, quanto maior a palavra. Aqui, em princípio, eu consigo fazer o software um pouco mais rápido pro mesmo clock, né? Tá? Em princípio. Mas depende da minha habilidade de programador também. Professor, o legal que você tinha falado que tudo que a gente consegue fazer no Arduino dá para fazer no MSP430. Sim. Se eu precisar, de uma biblioteca do Arduino, eu consigo usar no MSP430? Se a biblioteca tiver escrita em C, você vai precisar adaptar lá os endereços, os ponteiros e tal, não sei o quê, porque os mapas de memória são diferentes, mas você consegue adaptar e usar. Rapidão. Inclusive, a Texas, vendo isso, ele tem um outro projeto que chama Energia, que é a interfacezinha, igualzinho do Arduino, assim, a ideiazinha, aquela que é baseado no Processing, que é em Java e tal. E, inclusive, com uma coleção, uma biblioteca já, assim, bem extensa de coisas tipo do Arduino. Aí, quando a gente está fazendo operações com os mnemônicos, a gente está fazendo tudo em 16 bits. Aham. Aí, a não ser que a gente bote ponto B. Isso. Aí, no caso, se tentasse fazer com Arduino, precisaria colocar ponto B toda hora. Não, porque lá as instruções já são de 8 bits. Aí você tem que ir lá no manual do chip específico e ver como é que é o assembly dele. Assembly não é uma linguagem que serve para toda coisa. Cada chip tem o seu assembly, cara. Não é uma linguagem portável. Por isso que a gente não programa mais em assembly hoje em dia. Ah, professor, por que você está ensinando assembly? Porque minha intenção não é que vocês saibam assembly, é entendam como é que o processador funciona. Como é que o hardware está fazendo. A gente não vai ficar programando em assembly aqui. Todo mundo bem com isso? Obviamente, cai na prova, tá? Tipo, assim. Todo mundo pegou o que está acontecendo? Todo mundo pegou? Beleza. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Esse meu programinha aqui, tá? Ele pega, soma o que tem no R5 e R6 e guarda no R6. E se eu quisesse preservar o que tem no R6 e guardar a soma no R7? Porque aqui na hora que eu somo, eu perco esse dado, né? E se eu quisesse preservar esse dado? Vamos lá, como é que faz? O que eu poderia fazer?
Copia o dado. Vamos lá, o que você está me falando aqui? Move, copia o dado para o R7. Do R6 para o R7 primeiro. E soma o que tem onde? R5 com R7. Opa. Exatamente. Beleza? Não preciso nem rodar, que vocês já pegaram a lógica, né? Tá? Roda depois aí para vocês verem. Tranquilo? Vamos lá para o partes. E se a soma, e se eu estiver somando duas coisas que o resultado dá mais de 16 bits? Por exemplo, cadê minha calculadora? Por exemplo, opa. Se eu estiver somando F, que tem 16 bits, mais 1, que dá 1, 0, 0, 0, 0. Tem 17 bits aqui, certo? Como é que eu poderia tentar fazer? Vamos por partes aqui, ó. O R5 eu vou colocar Fazer o quê? F. Hã? Não, mas como é que você pode tentar fazer o quê? Somar dois números de 16 bits, sabendo que o resultado dá mais de 16 bits, e eu não quero perder os bits, eu quero ver o resultado todo. Pronto, eu quero somar esses dois bits, eu quero somar essas duas palavras, e eu quero preservar, eu sei que o resultado dá mais de uma palavra. Coloca o que em outro registrador? O excedente. Então vamos lá, fala pra mim como é que eu faço isso. Você pode colocar 000 no registrador específico, só para você afirmar que ele está no R8. No R8, tá, vamos por partes. Você coloca 000 nele para Nele quem? no R8, Ah. para afirmar que o valor dele é 0. E soma, faz a máscara do carry. O R3 já guarda o zero, né? É que eu acho que o R3 ele é zero. Vamos ver. Vai, vamos lá. Aí você faz uma máscara para pegar o carry no status point, status register. Mas eu não somei nada ainda? Não, primeiro você faz a soma, depois da soma você faz a máscara do para pegar o carry do. Faz a massa para pegar o que está no status. E você vai fazer end a máscara. Você coloca a máscara no lugar que você quer o resultado do query. Seria tipo o R9. Mas você concorda comigo que já está começando a ficar complicado? Toda hora que começar a ficar complicado, vai na tabelinha e vê assim, será que tem alguma instrução que facilita isso que eu estou querendo fazer? Ah, pode ser. Tem uma soma com carry, né? Tá, vê se eu posso tentar fazer isso, ó. Vou guardar o resultado da soma no R8 com R7. Eu preciso de 2 registradores, né? Cada um com 16 bits, se a coisa é mais de 16, eu preciso de 2 para guardar. Então eu zerei o R8. Que em princípio vai ser 0, 0, 0, 0 e a soma no outro registrador. Certo? E pode ser que precise carregar o carry, não é? Aí vê se a gente pode fazer, por exemplo, assim, ó. Move o que está no R6 para o R7. Soma o que está no R5 com o R7. Então o R7 vai ter o resultado da soma. E essa soma produz carry, certo? Certo? E aí eu posso vir fazer alguma coisa assim, né? Ó, add com carry. 0 com o que está no R8. Pode ser. Duas perguntas. Sim. Você pode colocar R8? Pode, em princípio sim. E não vai dar erro. Podemos testar. E você pode Tem, deixar não. A pergunta foi, eu posso botar ADC R8 com R8? Sabendo que já tem um 0 lá? Eu acredito que em princípio sim, eu vou rodar para vocês. Mas nem tudo o que eu acredito que dá para fazer é válido. Aí o compilador vai falar para mim se foi válido. Nem todos os modos de endereço eu posso usar nos dois lados aqui, tá? O hashtag é necessário ou não? Opa! Aqui eu preciso. Porque senão eu estou falando outra coisa. Aqui eu quero o número 0 naquele lugar. E aqui eu quero falar, eu estou somando 0 com alguma coisa. Tudo bem? Vamos executar esse e depois fazer uma variação do que você me perguntou. Pergunta.
Como que o carry está sendo adicionado? Ó, a instrução ADDC soma com carry. Mas esse carry ele tá pegando da operação de cima. Não é que ele está pegando a operação de cima. A operação de cima aconteceu e ia produzir um carry. Ah, ele tem um carry lá e esse ADD carry você não pega esse carry que tá adicionado. Não, calma. Vamos por partes. O ADDC, ele vai lá, lê o carry e soma junto com o carry. Quem produziu esse carry? Alguma coisa que tiver acontecido antes. Não é a última instrução. Não é o carry da instrução anterior. É o carry que estiver lá no momento que eu mandei somar com o carry. Nesse caso particular, eu estou somando, e aí eu sei que produz o carry, e aí logo na sequência eu estou usando o carry. Então, de onde vem esse carry? Daqui. Foi produzido aqui. Mas pode ser que você produza o carry, faz 1 trilhão de coisas e depois usa o carry. E esse 1 trilhão de coisas não mexeu no carry, por exemplo, no meio do caminho. Você entendeu? E esse carry tá armazenado aonde? Esse carry está armazenado a um bit no status register, num registrador específico. Que o colega aqui estava pensando assim, o carry está num registrador específico, então eu preciso ir lá no registrador, ler tudo, fazer a máscara, separar ele e usar ele na conta. Sim, é um caminho, mas tipo assim, eu tenho uma instrução que já faz tudo isso para mim. Entendeu? Pode mostrar esse caminho da máscara? Posso. Vamos executar isso aqui para vocês verem, tal, mas aí a gente mostra essas variações aqui. Aproveitar que já está acabando a aula. Ai, ai. Então vamos lá. Ó. Então vamos lá. Ó. O R5 tem FFFF. Agora já escreveu. O R6 tem 0001. Estou lendo para vocês, está marcado de amarelinho aqui. Ele marca de amarelinho quando tem alguma alteração em algum lugar, tá? Então aqui está com 0001. Aí eu escrevi no R8 0000. Aí eu estou somando o R6 com o R7. O R6, Tá errado isso aqui, né? R6 para R7. Hã? Está movendo R6 para R7. Desculpa, eu estou movendo R6 para R7, isso, não estou somando. Então, estou movendo R6 para R7, que está aqui com 0001. Beleza? Agora eu vou somar o R5 com o R7. E aí deu 0000, como tem que ser mesmo, né? Ó, 0000. Tudo bem? Só os 4 bits, os 2 bytes aqui. Tranquilo? Essa operação, olha o status register aqui, vamos abrir ele. Ó. Essa operação produziu o carry de 1. Não dá para vocês lerem, mas aqui está escrito C1. Pergunta. Não, aqui já é binário, né? É só um bit. Qual que é a classe desse? Qual a classe do quê? Qual que é o nome desses registradores aí? Qual registradores? Desse aqui, Esse aqui que eu estou vendo? SR, Status Register. Por que o overflow está em 0? O overflow está em 0 porque aquela operação gerou o overflow de 0. Quê? Carry não é overflow. Lembra da aula de sistemas digitais. Volta lá e vê de novo o que é overflow. Carry não é overflow. Tudo bem? Carry não é overflow. Todo mundo bem? Seguindo aqui então. Agora eu vou somar 0 com o que tem no R8, que é 0, considerando o carry, que a gente viu que é 1. Só um segundo. Bum. Olha lá o R8, apareceu 1. E aí repare, tá? Rapidão. Repare. Não tem nenhum lugar escrito 10000. Tem 1 no registrador, tem 0000 em outro registrador. Eu que programei essa parada preciso interpretar que aqueles 2 registradores juntos têm o resultado combinado que eu quero. Vocês concordam que é problema meu interpretar isso, né? O processador não está nem aí para essas coisas, tá? Ele só vai fazendo o que eu mando e para ele é tudo palavras e ele vai guardando as palavras. Voltando naquela parte onde apareceu o carry, o bit Z, ele é só gerado quando todos os algoritmos, todos os bytes tiverem valor igual a 0 ou só quando aparecer algum bit
Ah, não lembro a semântica dele. Tem que ir lá e ler no registrador de novo. Calma aí, a variação que o colega sugeriu foi essa, né? Ah, eu já sei que tem 0 no R8. Posso usar o R8 com R8? Acho que sim, vamos ver. Eu posso usar o ADC só numa operação, em vez do ADC, o ADC, eu pego o destino e somo com quebra. Tem uma dessa aí? ADC. Onde está? Não tá aí, mas tá aqui nos novos que nos deu hoje. Ah, é porque eu acho que o Zelê tá usando essas instruções aqui. Que eu não falei nada delas ainda, né? Então deixa elas aí por enquanto, porque eu tô usando as instruções reais e não essas emuladas aí. Tá? Mas a gente vai chegar lá. Vamos ver aqui, ó. Botei FFFF, botei 1, botei o 0 no R8. Movi o R6 pro R7, copiei. Aí vamos lá, somei o que tem no R5 com o R7. Somei o que deu no R5 com o R7 e somei o que está no R8 com o que está no R8 com o carry e guardei no R8. Beleza? E assim eu acho que é melhor mesmo porque é uma instrução de uma palavra em vez de uma instrução de 2 palavras, que eu não preciso carregar aquela constante. Esse é o tipo de coisa que o compilador vai resolver pra gente decidir esse tipo de coisa. Não é pra eu ficar pensando na mão, só quando eu tiver programando sempre. Diga. Pode usar o quê? Pode. Você concorda comigo que tem um monte de coisa que você pode fazer para produzir um certo efeito, né? Desde que... Oi? Eu não estou conseguindo te entender. Dependendo do que você faz. Mas, por exemplo, imagina, eu estou escrevendo uma coisa que eu estou fazendo uma operação com 2 instruções. Mas se eu precisar fazer uma instrução com 2 palavras. Ah, mas eu consigo fazer isso aqui com uma instrução de uma palavra, mas eu preciso de uma outra de uma palavra. Eu dou na mesma, né? Mais o quê? Não, mas esse só acessa um registrador de cada vez nessa arquitetura. Aí tem que ver o caso particular do que você está fazendo. O FFF lá a gente viu que era no aí aqui não é isso, tá representando? O FFF o quê? Uma subidinha onde? Aqui? Eu não estou te ouvindo. Isso aqui? Isso aqui é FFFF. Se você vai interpretar isso aqui como sendo... Isso é só os bits, né? Como você vai interpretar isso é problema seu. Eu vou repetir para vocês. O processador é uma máquina simbólica. Ela vê esses bits, ela mexe com os bits. Se isso aí significa -1, ou se isso aí significa a letra A, ou se isso aí significa o número 65.535, quem vai decidir é você, que está olhando esses bits. Quê? Como é que eu vou saber o que eu estou decidindo? Ah, eu falo. Ué, você é o programador, você que decide. Isso vai ser -1. Vou repetir. Como é teu nome, filho? Kel. Vou repetir, Kel. O processador, ele pega os bits, mexe nos bits e produz outros bits. Para ele, ele não sabe, ele não é que não sabe, ele não se interessa se aqueles, o que significam aqueles bits. Isso aí pode ser um número, olha, isso aí pode ser trocentos números diferentes. Isso pode ser letra, isso pode ser, sei lá, uma temperatura. Quem se preocupa com isso é você. Você decide. Ah, isso aqui representa tal coisa. Entendeu? Por exemplo, nesse caso aí você vai querer somar, né? Então você está entrado aí com um número. E aí isso está em complemento de 2. Então... Somar um número... Lembra da história do complemento de 2? Por que a gente faz complemento de 2? Porque somar o número com complemento de 2 e somar o número, entre aspas, sem sinal é a mesma coisa, não é? Onde é que está a diferença?
A diferença está na hora que você, o ser humano, lendo esse número, fala assim, lê os bits, fala assim, isso aqui eu vou interpretar assim. Isso aqui é um número negativo. Não, isso aqui é um número positivo, grandão. Você que está olhando de fora, dá um significado para esses bits. O processador não está nem aí, ele não sabe, ele só sabe assim, é isso aqui, eu tenho que fazer isso, ele faz. Ele não se importa com isso. Você ainda está preso. De novo, eu dei o nome para isso, né? Que é o primeiro desafio do programador. Tá? Você está preso achando que F sempre significa -1. Você decide, não é a máquina. Aceita isso. A máquina faz o que você manda. Só que ela não sabe interpretar os bits. Ela só vê os bits, faz alguma coisa e produz um resultado. Se aqueles bits significam número negativo ou não, é você que decide quando você olha isso aqui. Assim como você tem uma codificação em mente quando você escreve seu programa. Primeira coisa que você vai fazer quando você for escrever seu programa é codificar as informações. No caso aqui, como a gente está programa bem baixo nível, você vai codificar usando os bits. Você vai falar assim, essa sequência de bits significa tal coisa, essa sequência de bits significa outra. Isso é você que decide. Aí você cria a lógica do seu programa em torno dessa decisão que você tomou. Mas o processador não sabe, a máquina não sabe, você não tem nenhuma forma de falar isso para a máquina. Entendeu? Você pega o seu problema, codifica nos bits, nesse caso aqui. Aí você escreve seu programa. A máquina vai executar seu programa. E ela vai produzir outros bits. Aí você vê os bits que resultaram e reinterpreta isso com o código que você inventou lá no começo. A máquina não faz as interpretações nem as codificações. A máquina só mexe nos bits. Se liberta de... O que significa isso? Você decide, não é a máquina que decide. Você decide. Tudo bem? Rapidinho. E eu acho que isso, assim, eu vou enfatizar muito isso, eu sou até meio enérgico, assim, que é para poder trocar o mindset de vocês. Engenharia não é uma coisa que você pega coisas prontas e usa elas, e elas têm um significado fechado. Não é assim. Assim é como se você ficou 20 anos na escola, e 20 anos na escola o professor falava assim, tem que fazer assim. Por quê? Porque é assim. E aí você internalizou que tem alguma coisa que é verdadeira e eu preciso tentar aprender essa coisa. Aqui não é assim. Aqui tem uma máquina que mexe com bits. Ela tem uma certa lógica. Que você já entendeu, de sistemas digitais. Tá? O que a máquina não faz? A máquina não faz a codificação e nem a decodificação, a interpretação dos bits. E não tem uma interpretação correta. Tem a interpretação que você inventou para resolver um certo problema. Por um lado, é libertador. Por outro lado, é assustador. Porque é uma vida muito mais confortável quando alguém fala para você: pega isso aqui e bate o carimbo. Faz assim, ó. Fica batendo o carimbo aqui. Por quê? Porque tem que bater o carimbo aqui e numerar as páginas. É uma vida muito mais fácil porque você não precisa pensar. Entendeu? Aqui é uma vida mais assustadora no sentido de que eu entendo que você tem uma certa ânsia de falar assim, caralho, o que significa isso? O que significa isso? Não sou eu que vou dizer, é você na hora que você estiver resolvendo algum problema. Não pensa assim, F significa -1. Não, F pode significar -1. Percebeu a diferença? Alguém ia perguntar aqui, depois você. Eu ia perguntar mais sobre a solução sem usar
justamente o dado RSI do C, eu lembro que você tinha mostrado, né? Depois a gente vai mexer com essas máscaras aí, vai ficar mais claro. Então deixa para depois. Beleza, pessoal? Beleza? Na aula que vem, na terça-feira, a gente vai falar dos modos de endereçamento e tal e andar para frente. Beleza? Bom descanso para vocês.